dia, graça e paz. O grupo de música, o Ministério aí de Socorros maravilhosos, vocês podem sentar. Então, vocês estão bem? Tem unção que é a unção da tremedeira, é a de hoje. Estou com muita saudade de vocês. É como o Lando disse, como é bom a gente estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, né? Bom demais a gente ter essa paz do chamado, de estar cumprindo a vontade do Senhor. E a gente vai, sai, mas o desejo é de voltar. Então nós estamos aqui, louvo a Deus pela vida de cada um. Nós oramos pela vida de vocês e nós sabemos que Deus tem muito mais para nós, amém? Então hoje acredito que é o encerramento do tema Edificados na Verdade. E, como sempre nós dizemos, temas específicos, né? Todo tema é específico, porque Deus quer nos ensinar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos educa na justiça. Uma vez que nós somos justos, tem algum justo aqui? Agora a gente vai aprender, né? Ser edificados na justiça. E eu queria começar com um texto com vocês. Eu vou ler na versão a mensagem. Quem tiver aí pode abrir, para que a gente possa ir para o nosso texto mesmo. Hebreus capítulo 2 e versículo 1 fala o seguinte: você sabe que o livro de Hebreus é o livro que exalta Cristo, né? Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Hebreus, comece hoje, assim que você chegar em casa, porque o livro de Hebreus é a supremacia de Cristo. Ele exalta Cristo, ele exalta a nova aliança. Cristo é sobre todos, por todos, em todos. É Cristo o centro do Evangelho. Então você precisa e eu estar sempre atento ao livro de Hebreus. E é justamente falando disso, né, dessa nova aliança em Cristo Jesus. Então, se você for ler Hebreus 1, eu vou parafrasear aqui. Ele começa dizendo que Deus falou antigamente, né? Eu vou ler só esse versículo para que a gente tenha um pouco mais de luz. Hebreus capítulo 1, na versão... A minha aqui é revista atualizada. Deixa eu abrir aqui bem rapidez. Hebreus, capítulo 1, diz assim, versículo 1, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui dentro de um grande globo, né? Você sabe disso. E esse globo da Terra, todo o universo foi formado pela palavra de Deus. E disse Deus, façamos o universo, todas as coisas, façamos o homem. E é justamente isso que está dizendo aqui. Nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga assim, a palavra do seu poder. Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, ele diz que nesses últimos dias, gente, Deus não mandou recado não, ele falou pelo seu Filho. Amém? Aí é justamente em Hebreus capítulo 2, que eu vou ler na versão a mensagem, diz assim, é fundamental. Nós estamos aqui falando de edificados. Você sabe que uma edificação é um fundamento. Né? Perilo falou aqui, é sobre cavar uma vala bem funda, é sobre buscar a Deus. Ele falou muito bem, um texto muito bem expressivo sobre vinde a mim os que estáis cansados, mas não é só vir e ficar descansado, não, é agora aprender da palavra. É aprender dele, é 2 chamamentos que Deus faz. Um, ele se chega para você, amando você, salvando você, agora o outro é você que chega. Né? Como diz, buscar-me-eis e me acharei. Margareth falou sobre isso aqui. É sobre, se você me buscar, você vai me achar.
Essa busca de buscar o reino de Deus, isso depende de mim e de você, de querer aprender dele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai estar sempre aprendendo. Agora, o que a gente vai aprender é a nossa escolha. Rafael falou sobre isso em Edificados na Verdade aqui. Ele diz que não é uma questão que você não queira, você é onde sai, você às vezes não quer ligar a televisão para você ouvir sobre algumas coisas, mas quando você chega no seu trabalho, está lá as pessoas conversando sobre isso. É inevitável, a Bíblia diz que são muitas vozes. Então, você não tem como não escutar sobre algumas coisas. Agora, você buscar a Deus, aí vai depender de você e de mim. Amém? Então, aqui ele diz, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acham que podemos nos arriscar a desprezar a última, essa magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa. Amém? Ele está dizendo aqui que antigamente, preste atenção na palavra, antigamente, sabe o que aconteceu? Antigamente foi dita a palavra pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus nos tem falado pelo seu Filho. Amém? Pelo seu Filho, ele disse assim, ele diz, se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acho que podemos arriscar desprezar a última, essa magnífica salvação. Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelos que dele a ouviram. Durante todo esse tempo, Deus estava confirmando com os dons do Espírito Santo todos os sinais e milagres conforme decisão divina. Então, amados, é fato que Jesus Cristo veio. Ele andou fazendo bem, ele operou. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, ele é o caminho. E esses últimos dias nós temos ouvido do próprio Filho. Deus falou antigamente pelos pais, pelos profetas, mas eu e você, nós temos ouvido a voz do Filho de Deus. Aí ele começa a dizer que as pessoas que desprezaram, elas vão ter sua punição. Ele diz, como é que a gente vai escapar? Gente, como é que a gente vai escapar se a gente desprezar uma tão grande salvação dessa? Vocês estão aqui? E esses últimos dias, amados, eu vou dizer para você, até Margarete falou sobre isso, os que passaram aqui falaram sobre isso. É tempo da gente fazer, como diz o versículo, se apegar com diligência, se apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que dela, em tempo algum, a gente se desvie. Sabe, amados, é um tempo de apostasia, a Bíblia já fala, é o tempo do espírito do erro. Diz que o anticristo ele virá, mas o espírito do anticristo já está. E são muitas aberrações, você sabe disso. E eu aprendi uma frase com um ministro que veio aqui, ele falou, a apostasia, às vezes a pessoa, ele comparou que a apostasia, às vezes nós comparamos com alguém que está totalmente afastado. Mas às vezes não é assim, queridos, você está caminhando, vai se afastando só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, e quando você vê, você está fora. Apostatar, sabe? E nós precisamos inclinar os ouvidos, como diz lá em Provérbios, ficar sedentos por essa palavra, ser alimentado por ela, porque eu digo uma coisa, Margarete falou sobre isso aqui, a quem a gente vai, gente? Só Ele tem palavras de vida eterna. Você pensa que tem vida eterna em outro lugar? Eu quero lhe dizer, não existe. Para quem a gente vai, só Ele tem palavras de vida eterna. Porque a gente está brincando, porque a gente está pulando de um jeito, fazendo do nosso jeitinho. Ei, não funciona. Precisamos nos dedicar, se apegar com mais diligência às verdades já ouvidas. Não é tempo mais da gente brincar. Amém? Sabe, eu li aqui Isaías, é algo que Rick Renner fala nesse livro, e naquele outro, aquele outro que tem uma venda, né, que eu esqueci agora o nome. E eu já trouxe esses livros aqui para indicar, para você persistir na leitura e se alimentar de bons livros.
Esse livro aqui, ele fala sobre isso. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. E Isaías, irmão Henrique Renner, ele fala sobre esse texto, Isaías capítulo 3, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Sabe, amados, são esses tempos que eu e você nós estamos vivendo. As pessoas invertendo, distorcendo aquilo que é divino. Essas pessoas vão ter sua justa paga, nem se preocupe, viu? Se você ler sua Bíblia, você vai ver. Tem pessoas que elas sabem que a verdade é a verdade, mas elas não querem, elas querem a maldade. Só que nós estamos aqui congregando para isso, para que a gente não seja enganado. Amém? É por isso que eu e você, nós estamos aqui unidos nesses tempos. Por isso que a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é o costume de alguns, quanto mais agora que o dia está chegando. Diga, Maranata. Diga, vem Jesus. Sabe, amados, nós estamos vivendo os últimos dias, são inúmeras aberrações. Como Juliana Borba tem postado no seu Instagram, grandes empresas patrocinando coisas devassas, contrária à palavra. E às vezes a gente que é do reino de Deus, o Senhor está dizendo, oferte. Sustenta a igreja local, a casa do tesouro, e a gente segurando, né? E o mundão aí patrocinando as obras das trevas com força. E eu e você segurando, retendo, desobedecendo. Vocês estão aqui? Edificados na verdade. Edificados na verdade. E agora nós vamos para o nosso texto, que eu quero que você vá lá para Efésios capítulo 6. O texto que nós vamos estudar hoje. O mundo está louco. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, a luz está em nós. Rafael falou sobre isso, né? Nós somos hoje a porta de acesso. Recebemos de Deus e damos de Deus para as pessoas. Amém? Então, Efésios 6:10... Esse livro de Efésios, eu estava escutando o Rick Renner falar, que esse livro de Efésios foi uma igreja muito poderosa nas Escrituras. Ela conhecia a palavra. Só que, de uma forma, ela abriu espaço. Ela entristeceu o Espírito Santo. Você vai ler pela própria carta, né? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Deu lugar ao diabo. O apóstolo Paulo começa a falar sobre isso. Uma igreja que deu lugar ao diabo. A gente pode dar lugar ao diabo? Pode, se quiser, pode. A Bíblia diz que não é para dar. Mas tem gente que dá lugar ao diabo. E agora nós vamos ver o apóstolo Paulo advertindo sobre todas as coisas. Ele começa a falar sobre a família cristã. Como é que o marido deve tratar a esposa deve a submissão ao marido. Ele começa a instruir tudo. Começa a falar sobre ser cheio do Espírito. Ele começa a falar que os filhos devem obedecer aos pais. Fala que os pais não provoquem os filhos. E ele começa a trazer toda essa instrução. Quando chega no versículo 10 do capítulo 6, ele diz assim, finalmente. E o Rick Renner diz isso. Ele diz, se você não escutou nada até aqui, pelo amor de Deus, escute isso. Esse é o final da carta aos Efésios. Finalmente, preste atenção nessa última instrução, porque ela é valiosa. Então, é justamente quando diz assim, quanto ao mais, ou finalmente, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Essa força e esse fortalecidos no Senhor, essa força e esse poder, é justamente o poder de Deus, dunamis, kratos, que é o poder em depósito, sabe? Dunamis é o poder explosivo, que você não vai aceitar aquilo que Satanás está trazendo para você. Amém? Então, esse poder é para que a gente seja fortalecido nele. Sabe? O meu Deus e o seu, ele é poderoso. Não é porque o mundo está aí bagunçado que ele perdeu a majestade, não. Ele continua reinando. Ele está no seu trono, ele é poderoso. Não há ninguém como o nosso Deus. Amém? Ele é poderoso. Ele é glorioso, cheio de majestade, cheio de glória. Ele não perdeu um fiasco do seu poder por causa do Covid-19. E é isso que eu e você, a gente deve se apegar. Saber quem é nosso Deus, saber quem nós somos em Cristo Jesus. O que Jesus fez por nós naquela cruz. A gente precisa se apegar a isso, para que a gente fique revestido com esse poder. Finalmente, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí o versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, não são contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E você sabe que essas forças, eu já falei sobre isso aqui, esse monte de demônio aqui todinho está embaixo dos nossos pés. Lá em Efésios 1 já foi dito que ele disse aonde é que está. E o Senhor nos deu autoridade, ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Efésios capítulo 1, 21 e 22. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos hoje habita dentro de mim e de você. E a Bíblia diz que ele deu à igreja. Amém? O qual é o seu corpo. E todas as coisas colocou debaixo dos pés. Bata aí seu pé, vá. Ele botou todas as coisas debaixo do pé. E sabe quais são essas todas as coisas? Eu vou até lá para poder ler para você saber quais são essas coisas. Efésios capítulo 1 e versículo 18. Tem mais, mas eu não vou ler todo não. Ele diz assim, vamos ler o 19. O qual a suprema grandeza do seu poder para com nós os que cremos. É só para quem crê. Segundo a eficácia da força do seu poder, essa mesma força, esse mesmo dunamis, esse mesmo kratos, que é poder em depósito. Aí ele diz no 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga assim, acima. De todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só nesse presente, mas no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo e todas as coisas. Então, esses demônios aqui de Efésios capítulo 6, que a gente está lidando com essas coisas, quando a gente está fortalecido no poder, nós já estamos na posição de... Rick Renner diz que quando Deus olha para mim e você, quando nós estamos passando por momentos difíceis, Deus tem uma foto nossa. E sabe qual é a foto que ele tem minha e sua? Como Davi pisando na cabeça de Golias. É desse jeito. Nós somos mais que vencedores. Porque às vezes a pessoa lê a carta de Efésios e para aqui, fica amedrontado. Fica se pelando de medo. Fica botando roupa de soldado para estar lutando, guerreando e achando que é assim. Ei, esses domínios aí, eles estão embaixo do meu pé e do seu. Por isso que aqui ele não diz assim, lute, ele diz fique firme. Amém? Ele diz assim, fique firme. Fique firme. Fique firme. Amém? Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus
para que possais resistir no dia mau. Deixa eu abrir aqui meu script. Você está aqui? Eu amo esse Deus. Eu amo essa palavra. Jesus disse, permanecer em mim. Mas ele não falou só assim. Tem muita gente que é como diz, vinde a mim e fica aliviado. Troca o fardo. Tem muita gente que faz isso. Vai para Jesus, troca o fardo, fica aliviado. E é o segundo passo, que é aprenda de mim, não faz. Se permaneceres em mim, certo, permanecer em mim, pastor Humberto sempre diz, permanecer em Jesus. É você ir para o céu. O céu é nosso. Agora, se as minhas palavras permanecerem em você, aí é poder aqui na terra. Amém? Permanecer em Jesus, tem muito crente salvo. E glória a Deus por isso. Mas, amados, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E esse tribunal não é de condenação, não. Esse tribunal é de galardão. Só uns amém desse lado. Diga amém. O tribunal de Cristo, o pódio de Cristo, é para recompensa. E se você não gosta de recompensa, eu gosto, minha gente. Pelo amor de Deus. Se alegre com as recompensas divinas. Agora toma teu lugar, fica firme. Amém? Aí ele diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Rick Renner diz que às vezes, na nossa Bíblia, nós não compreendemos a profundidade das palavras. Essa palavra tomai é como se você dissesse, vista de novo. Qual é a situação que você está? Deixa eu afrouxar alguma coisa? Caiu alguma peça da armadura? Tome de novo. Se revista de novo. Se levante de novo. É nesse sentido que essa palavra diz, portanto, tomai. É uma posição que a gente precisa estar. Tomai toda a armadura de Deus para que vocês possais resistir no dia mau. Sabe, amados, essa palavra tomai é justamente isso, repetir o que vocês fizeram antes. É atentar para as coisas que a gente já ouviu. Ei, não tem nada novo, não. Para de correr atrás de novidade. Agora faz o seguinte, anda em novidade você. Anda em novidade de vida com essa palavra. A novidade que eu e você devemos ter é a nossa própria vida, cada dia resplandecendo mais. Mas não fica correndo de um lado para outro. Ai, Jesus está aqui, ai, Jesus está ali. Não, queridos, pelo amor de Deus. Fica firme no que você tem aprendido. Amém? Não ande atrás de novidade. Seja você a novidade para alguém aí ouvir a palavra. Seja você a pessoa que vai trazer as boas novas para alguém. Amém? Não dê lugar ao diabo. Aí ele diz assim, toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Essa palavra resistir no original, quem quer saber o que é? Quer botar pressão no cão. Resistir. Você está lá no seu território. Rick Renner diz isso. Ele diz, hoje a igreja se sauda toda melosa, né? Mas naquele tempo não. O apóstolo Paulo dizia, diga aos santos em Roma que eu vos saudo. Sabe por quê? Porque a igreja, no tempo do apóstolo Paulo, tinha a visão de exército. Hoje a gente está cheio de mimimi. Ai, meu Deus, meu pastor nem falou comigo. Gente, pelo amor de Deus. Cheio de mimimi, cheio de denguinho. Olha, eu tenho 3 filhos. Meu filho está lá, estava passando uma situação. Mãe, isso, aquilo. Eu digo, homem, tu vai crescer que tu é um homem. Eu cheguei aqui em Alagoas e as mães chamam os meninos de 100 anos de bebê. Eu digo, não pego isso nunca.
Manhã faz Suerlane, o menino chega a estar de olheira, está assim, está assado, vai se virar, porque ele vai se casar e vai ser um dono de casa. Deixa de mimimi, pelo amor de Deus. Cria tua geração com a unção do Senhor. Ai, não posso. Não, minhas filhas estão lá. Se eu viajar com Lano, minha casa fica em ordem. Pela graça de Deus, minhas filhas sabem fazer comida, sabem fazer tudo. Ai, não. Chego na casa da minha mãe. Fui agora para a casa da minha mãe. Lavei banheiro, arrumei casa. Sabe por quê? Eu vou no lugar dela. Diga um amém, pelo amor de Deus. Eu vou no lugar dela. Fica aí, mãe. Eu vou lá lavar seus banheiros e arrumar a sua casa. Mas hoje não, você vê. As mães, coitadas, se acabando. E as filhinhas, umas dondocas de primeira qualidade. E os filhos também, viu? Gente, pelo amor de Deus, abre os olhos. E veja. O Rick Renner diz que naquele tempo a igreja se via como um exército. E a Bíblia mesmo diz, um bom soldado de Cristo. Vamos lá para a 1 Timóteo, por favor. Depois a gente volta para cá. Você está aqui, tem certeza? Aleluia! Vou fazer como Joyce Maia. Você está pregando bem. Oh, glória a Deus. Quem gosta de Joyce Maia? Então não se escandalize comigo, tá bom? Joyce é uma poderosa no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1, ele diz, tu, pois, filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também capazes para instruir outros. O que a gente está aprendendo da palavra, Margarete falou sobre isso. Tem pessoas clamando por essa verdade que nós temos. E elas, por sua vez, recebendo, vão também instruir a outros. Amém? Aí ele diz assim, nenhum soldado, no 3, participa dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Tem algum soldado de Cristo aqui? Você sabe seu objetivo? Não é fazer suas vontades, não. É fazer a vontade daquele que te arregimentou. Aí ele diz mais, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ah, eu sou crente, sabe, irmã? Eu sou daquela igreja, sabe, irmã? Mas eu não gosto daquilo que aquela igreja diz, não, sabe, irmã? Eu quero do meu jeito. É segundo as regras, meu amor, você não tem que fazer nada. Por mais que você queira inventar, já está inventado. Amém? É segundo as regras. Só é coroado segundo a palavra. Não tem jeitinho brasileiro para o evangelho, não. Tem não, não encaixa não. É segundo o evangelho. Ponto final, prego batido e ponta virada. Amém? Aí ele diz também, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Nem se preocupe, o Senhor vai te dar a compreensão em todas as coisas. Aí eu queria ler esse texto, já tinha estudado sobre ele, eu vou ler aqui a partir do 8, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, que se alguém vier com outro evangelho que não seja esse, pode considerar ele um anátema. Sabe que essa palavra anátema quer dizer maldito. Não tem. Ele diz até um anjo, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muitas seitas por aí, queridos, de pessoas que eram crentes. E eu tive um sonho que eu devia pegar, escavar umas pedras. Uma vez, deixa eu contar só para... eu me converti e eu tinha uma estátua de bronze, né? Era minha mãe que tinha. E minha mãe estava se livrando dos ídolos, né? Dos cultos a demônios mesmo. E ela não podia, ela com receio de jogar fora, porque meu pai não era crente ainda. Eu disse, me dê, mãe, que eu levo lá para casa.
Aí eu levei lá para casa, isso no começo, né, da minha conversão. Por isso que a Bíblia diz, tomai, volte de novo o primeiro amor para você ficar do jeito que você era. Só que com mais sabedoria. Aí eu peguei aquela imagem, cavei um buraco na minha casa lá em Valentina. Cavei um buraco bem fundo e botei, que eu tentei queimar, mas essa bicha não queimava não, que era de ferro. Aí eu... Você não sabe o que eu fiz, viu, gente? Você não tem nem noção. Aí cavei e botei lá dentro. Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, meu Deus do céu. Eu orei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, me veio uma revelação. Tem gente que cava um negócio aí, acha um negócio no mar e começa a endeusar. Eu digo, olha, Satanás, tu não vai achar isso aqui nunca mais. Porque vamos imaginar, vamos pensar. Jesus não vem logo. Aí uma pessoa acha e diz, um Deus, mas ele nem sabe que aquilo ali foi um crente que enterrou já. Você está entendendo? Já foi um crente que enterrou. A Bíblia diz em Atos, quando eles se converteram, eles traziam seus livros de paganismo e fizeram uma grande fogueira. Aí tem gente guardando coisa que não deve. Amém? Então ele diz aqui, em Timóteo, vamos continuar, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra, sim, ele diz, Davi, segundo o meu evangelho. Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Ele não está morto, não. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra, diga fiel. Levante sua Bíblia e diga assim, fiel é esta palavra. Amém? Fiel é esta palavra. Aí ele diz, se morremos com ele, quem morreu com Cristo aqui? Ele diz, também viveremos com ele. Estamos vivendo com ele, ele habita em nós. Aí ele diz, se perseverarmos, com ele reinaremos. Olhe, nós morremos com ele, agora nós estamos vivendo com ele. A vida no Espírito. Agora precisa de perseverança. Aí se a gente perseverar com ele, ele está voltando e no milênio a gente vai reinar com ele. Já estamos reinando aqui, mas nós o veremos face a face. Aí ele diz assim, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Sabe, às vezes até nós cantamos, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E eu quero lhe dar a boa notícia, que Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Agora, se você tiver nele e as palavras dele estiver em você, aí tudo bem. Você pode pedir o que quiser e vai ser feito a você. Sabe por quê? Porque a garantia não é você, meu amor, a garantia é a palavra. Aí às vezes nós abrimos a boca e cantamos, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Aí diz fiel a mim, né? Não, se você negar, ele não pode fazer nada. As pessoas pensam, sabe, que Deus é ruim. Deus é bom, mas é do jeito dele, querido. Deus já desceu para nos buscar e nos salvar. Ele agora é o rei. Ele agora não é mais o cordeirinho, não. Ele agora é o leão da tribo de Judá. Volta lá para Efésios 6:10. Eu sei que vocês estão muito animados, pela cara dá para ver. Efésios 6:10, vamos continuar. Portanto, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que bote pressão no diabo, no dia mau. E Rick Renner diz, sabe o que é o dia mau? Gente, o dia mau, ele diz, pode ser qualquer dia. Às vezes é uma notícia, às vezes é um laudo médico, às vezes é um fuzuê na família, às vezes é uma briga conjugal, né? Do marido e da esposa. É uma situação. É naquele dia que as coisas saem da órbita divina. Aí você já sente o cheiro de quem é, ou seja, o fedor, né? Aí nesse dia, sabe o que é que você faz?
Oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus, tu não está vendo, não? Quem falou disso aqui foi Perilo, né? Quando acordaram Jesus naquele barco, ele disse, é do mesmo jeito que o povo faz hoje. Acordaram Jesus no barco, em vez de dizer, Senhor, nos socorre, nos ajude. Senhor, você não se importa não que a gente está perecendo? São os argumentos ainda hoje. Mas, Senhor, tu não está vendo não, todo mundo morrendo disso e daquilo. Tu não está vendo não, tu não está vendo não. Em vez de dizer, Senhor, socorre, salva, cura. Senhor, opera. Nós vamos ver que é uma das armaduras de Deus. São 7 armaduras que eu e você precisamos vestir. E Rick Renner falou uma coisa que eu amei. Ele disse, quando você acorda de manhã, você chega diante do guarda-roupa e as roupas pulam em cima de você, é? Não, você vai botar a mãozinha para vestir cada uma delas. Vocês estão aqui? Por isso que é uma decisão minha e sua de ficar revestido no Senhor e na força do seu poder, com toda a armadura de Deus. As roupas não vão pular em cima de você, não. É você que vai vestir a calça, o sapato e tudo mais. Então aqui ele começa a dizer, Efésios 6, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo. Diga assim, no dia mau, eu venço tudo. Gostou da revelação? Eu venço tudo. E depois eu ainda permaneço inabalável. Sabe, essa palavra inabalável, ele diz assim, essa palavra, e depois, é vencedores incomparáveis. Jesus nos fez mais que vencedores. Mais do que vencedores. São vencedores incomparáveis. O dia mal vem, a situação vem, mas eu boto pressão. Digo, Satanás, esse aqui é meu, foi conquistado por Jesus Cristo. Bate em retirada agora em nome de Jesus. Eu boto pressão, resistindo. E aí ele começa a falar sobre esse revestimento. E ele começa a falar no versículo 14, estais, pois, firme. Essa palavra, estais, pois, firme, ele diz que era a posição de um soldado romano. Quando o apóstolo Paulo descreve essas armaduras, ele vê um soldado romano. E ele diz que o soldado romano estufava os peitos. E ficava naquela posição de mais que vencedor. Aí ele disse assim, se o dia mal vier, e você já sabe que você vai vencer tudo, e vai ficar inabalável, então já começa agora, fique firme já agora. Você está passando por alguma situação? Estufa o peito e diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fico numa posição. Eu aprendi uma vez com Rossana, numa ministração que eu fui com ela lá em Maceió. Ela disse que o diabo, ele quer botar jugo na nossa vida para que a gente baixe a guarda. Mas quando você levanta as mãos, todo o jugo que está nas suas costas cai. Por isso que é uma posição de um soldado, sabe? Aquela posição, ele não está lá de todo jeito, não. Ele está lá naquela fileira dele, com a posição de quem tem autoridade. Amém? Aí ele diz assim, no 15, no 14, estáis, pois, firmes, cingindo com os cintos da verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí o apóstolo Paulo diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho de Cristo. Então aqui eu vou só listar essas armas. Essa armadura, ela era composta por 7 equipamentos. Né? Se você procurar na internet, você vai ver como era que o soldado romano se vestia. Então, o primeiro, e com a palavra hoje pela manhã, edificados na verdade, por isso que me veio no coração esse texto, que é o cinto da verdade. Sabe, a armadura, ela era composta por 7 coisas. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança. Então, essa armadura de Deus, ela era toda sustentada pelo cinto. Ó, estou aqui, essa minha calça é daquelas calças folgadas, né? Está segurada por esse cinto. Então, o cinto
é a verdade. O cinto é Jesus. O cinto é o centro. O cinto é o que segura tudo. Ele diz: cinja, pois, se vista, pois, coloque, pois, o cinto da verdade. Porque a couraça da justiça, que era a parte do peitoral e a parte de trás, se o cinto não tivesse ajustado, essa couraça, ela se afastava. E o soldado poderia receber algo que o matasse. Porque a couraça da justiça, sabe o que é que acontece? Ela protegia os órgãos vitais do soldado. Então, se você, amado, não entender a verdade, como é que você vai andar em justiça? Você está aqui? Se você não souber que Jesus já tirou toda a condenação, o acusador que lhe acusava, como é que você vai operar na sua fé? Como é que a sua mente vai ter bons pensamentos se você não conhecer os pensamentos de Deus, que são os pensamentos da palavra? Porque foi Deus quem disse: eu é quem sei os pensamentos. Olha, quem sabe de pensamento sou eu. São muito mais altos meus pensamentos a seu respeito. Então tudo está ligado à verdade. O cinto da verdade segurava toda a armadura. Se o cinto tivesse folgado, poderia afrouxar e ele poderia receber uma flechada. Esse cinto, sabe o que era que fazia? Ele sustentava toda a armadura. Ele sustentava o colete que estava no peitoral, né? A couraça da justiça. Ele sustentava uma aljava de flecha que o soldado levava atrás. E eu achei algo maravilhoso. Ele protegia as partes reprodutoras do soldado. E ele disse: sabe o quê? Quando você está na verdade, e a verdade são as escrituras. Jesus, ele falou aqui em João 15:7, que eu já falei: se permanecer em mim. João 5:39, examina as escrituras, pois elas testificam de mim. Rick Renner, ele diz que a Bíblia é algo que alcança os dois reinos. A gente está pegando nela aqui, mas ela também está lá no mundo espiritual. Ela é a parte que nós pegamos, as escrituras. Jesus disse: olha, examine as escrituras, porque elas falam de mim. João 5:39, Jesus fala também em Mateus 22:29, errais não conhecendo as escrituras e o poder. Sabe, aqui também em 2 Timóteo 3:16, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada para educar na justiça, para corrigir, para fazer um bocado de coisa. Então, quando a Bíblia fala do cinto da verdade, está falando das escrituras. Porque se a gente não compreender as escrituras, a gente não vai andar em justiça, a gente não vai ter uma mente sadia, a gente não vai operar na fé. Então, a escritura, a Bíblia, é o centro de todas as coisas. E eu vou dizer mais, ela não vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, como diz a música, nela você pode confiar, nela você pode sim confiar. Amém? Então, o cinto da verdade. Aí a Bíblia fala da couraça da justiça. Essa couraça, essa armadura que tinha, ela era o seguinte: quando o soldado estava lá, né, naquela batalha, ela cada dia que ela era mais usada, ela ficava melhor, porque ela ia sendo, ela ia sendo aprimorada, ela ia sendo limpada, então ela ia ficando mais resplandecente. Então, quando o soldado estava lá com aquela couraça, o sol batia nela e cegava o inimigo, você entende? Então, essa justiça na minha vida e na sua, cada dia mais traz o brilho do Senhor, da luz de Cristo na minha vida e na sua, de uma consciência pura. E diz que quando eles estavam ali naquela posição, que o sol refletia quem é o sol que reflete em mim e você? É o sol da justiça, Jesus. Amém? E cegam o poder das trevas. Então tinha a couraça da justiça. Tinha também os sapatos da paz. Rick Renner chama de os sapatos matadores. Estou já terminando. Meu dia e meu termino. Termino já. Os sapatos da paz. Ele disse que esse sapato ele era cheio de prego embaixo.
E ele cobria as pernas, para que aonde ele estivesse andando no matagal, num lugar rochoso, não ferisse eles. Isso quer dizer que se eu e você estiver diante de circunstâncias, nós não vamos ser feridos, porque o maligno não nos toca. E ele era cheio de prego por baixo. Porque, amigo, o que viesse pela frente, ele esmagava. Sabe? Soldado não queria saber, não. Queria saber que estava andando na vitória de Cristo Jesus. Aí ele vai ler o texto de Romanos, capítulo 16, e versículo 20. Em breve, Jesus esmagará Satanás embaixo dos teus pés. Uhul! O Deus da paz, diz desse jeito, o Deus da paz. Porque a gente às vezes pensa que paz é aquela pomba voando, né? A paz é um juiz. É o árbitro, a paz é o árbitro, que você está querendo desmoronar todinho, a paz diz, fique firme. Amém? Ai, a paz é uma pomba branca voando. Evangelhos da paz, o Deus da paz, em breve vai esmagar Satanás, ó, debaixo dos teus pés. Sabe o que é isso, em breve? Situações, uma vez eu estava passando por uma situação, e o Senhor me deu esse texto. O Senhor disse, como se assim, linda, maravilhosa, em breve eu vou esmagar Satanás embaixo dos teus pés. E o Senhor fez isso porque era uma situação difícil para mim. Você recebeu? Era uma bota protegida, cheia de prego por baixo. É a paz de Cristo. Resistindo Satanás. Aqui você não vem, não. Eu chego na minha rua, tá lá o som, a zoeira maior do mundo. Eu digo, ei, Satanás, cala a boca que esse território é meu. É assim, amados. Aí ele fala do sapato da paz. Aí o escudo da fé. Sua fé lhe cobre. Essa fé, sobretudo, embraçando o escudo da fé. Rick Renner fala que o escudo da fé, às vezes as pessoas querem exaltar mais do que o cinto da verdade, mas não é. Ele fala que, sobretudo, é no sentido que o escudo da fé era feito por encomenda, do tamanho do soldado. Então, isso quer dizer que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós, conforme a nossa necessidade. A tua fé te cobre. Essa fé cobria o soldado, de cima a baixo, o escudo da fé, trazendo proteção. E a outra é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é o rema de Deus. Ei, gente, você que está aqui que não fez o rema, faça criatura. Em nome de Jesus. Estamos começando agora, segunda-feira, com a matéria Gálatas, com o pastor Aguinaldo. Para o dia do visitante estar aberto, você pode vir trazer uma pessoa que possa fazer o rema. Então, essa palavra, essa espada, que é a palavra de Deus, é o rema de Deus. É justamente quando Jesus falou, está escrito. Está escrito. E ele derrotou Satanás no deserto, dizendo, está escrito. Vocês estão aqui? E depois tem o capacete da salvação. Esse capacete é porque quando o inimigo ele podia soltar uma machadada pequenininha que cortava a cabeça. Mas esse capacete ele cobria até o pescoço aqui, trazendo proteção. E quando nós olhamos para o capacete da salvação, é quando a Bíblia diz, você se alegre nas fontes da salvação. É quando você está pensando assim, ai meu Deus do céu, meu marido nem disse que me amava hoje. Aí você se lembra, estou salvo em Cristo Jesus. Ah, mas eu não tenho um pai, não tenho mãe. Oh meu Deus, eu tenho um pai que me ama, que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, é quando você está satisfeito com aquilo que Jesus fez por você. No sentido de você estava perdida, eu estava perdido, mas Jesus nos achou. Ele nos amou. Então, isso é o capacete da salvação, protegendo nossos pensamentos. O diabo diz para você, não vai dar. Aí a palavra diz, já deu. Amém? O diabo diz, você vai morrer disso. Aí a palavra diz, eu já lhe curei. O diabo diz, sua família não tem mais jeito. Aí Jesus diz assim, eu sou o dono das famílias. Você entende o que é capacete da salvação? Proteção nos pensamentos, na alma. E por fim, a lança, que é a oração.
Rick Renner diz o seguinte, que a espada é aquele ataque pessoal. Rick Renner fala sobre esse combate, que às vezes a gente tem um combate de uma situação, mas às vezes é um combate muito perto. E a espada é esse combate perto, onde você pega a espada e pá, né? A pessoa está na sua frente. Mas a lança não, a lança é aquele punhalzinho. Quem já assistiu Jack Chan, quem já sabe, né? É bom a gente assistir de vez em quando. Sabe, uma vez eu estava assistindo, já estou encerrando com isso. Eu estava assistindo um filme e eu vi um homem sozinho matando um bocado de gente. Eu disse, meu Deus, que mentira. Aí depois eu me lembrei de Sansão. Sansão com uma queixada de jumento matou 1000 pessoas. Tudo que você vê aí nessas coisas estão imitando a Bíblia. Você vê Davi, Jonatas e o escudeiro dele matou quase um povo todinho. Não é mentira não, gente. É o poder de Deus. Amém? É o poder de Deus. Aí a gente assiste hoje e diz, meu Deus, que invenção desse povo. Não, é o poder de Deus. Sansão com uma queixada de jumento matou foi 1000 de uma vez só. Sabe? E essa lança é aquele punhalzinho que mata a distância. Está lá o inimigo, ele não está nem vendo. Aí você faz a oração. Jesus, quando aquele centurião chegou e disse, eu conheço a autoridade da tua palavra, se você disser uma palavra. Aí Jesus disse, vai, teu servo já está curado. Tem a espada que você, essa espada de 2 gumes, sabe que a espada de 2 gumes, ela é como uma estrela assim, você bota e rasga o couro todinho da pessoa. No bom sentido, viu, gente? Espiritual. É preciso a gente dizer isso, né? É no inimigo mesmo, é a espada. Essa couraça, eu esqueci de dizer algo, essa couraça e o escudo, ele era limpado com óleo para ele não ficar ressecado e ele era jogado na água, porque quando as flechas vinham com fogo, apagava nele. Amém? A água é a palavra, o óleo é o Espírito. A palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito, para a gente não ficar ressecado. Amém? Nem seco. Então, finalizando com isso, a lança é aquele punhalzinho do Jack Chan. Ninguém nem sabe o que você tem. Você diz, não vai destruir a minha família. Intercessão, súplica, oração. Orando em todo o tempo no Espírito. Você não pode olhar as coisas como natural. Aí chega numa casa, está o rolo lá, maior confusão. Aí você diz... Fica olhando assim de qualquer jeito. Essa semana eu estava lá em Campina Grande e uma pessoa chegou batendo numa mulher na nossa frente. E eu disse, solta Satanás, em nome de Jesus. E a gente estava sozinho em casa, né? É até cuidadoso para a gente sair, mas deu para a gente ver pela brecha. Aí eu gritei, eu vou chamar a polícia. Aí, correu. Sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. Eu gritei bem alto, assim, bem cheio de autoridade, vou chamar a polícia. Pronto, gente, vamos orar, abaixa sua cabeça. Você aprendeu hoje? Pai, nós te louvamos pelo Senhor, pelo seu poder, a sua força. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ninguém pode te resistir, como também ninguém pode nos resistir todos os dias da nossa vida. Porque você habita em nós, a verdade habita em nós. Nós te louvamos por essa manhã gloriosa, Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver, faz assim rapidinho com a sua mão. Tem alguém que quer receber o